Bem-vindos à TV Com Pelotas, canal 14 da NET. E hoje no programa Universo Cultural estamos com o convidado Manuel Soares Magalhães, artista visual, jornalista, escritor, diretor e roteirista, com 6 livros publicados e prêmios no gênero teatro. E atualmente gravando curta-metragem A Passagem. Seja bem-vindo ao programa. É um prazer enorme estar presente no teu programa. Eu já tenho visto e é ótimo, as entrevistas são muito boas, os entrevistados inclusive. E eu estou inteiramente à tua disposição para falarmos sobre a minha trajetória como artista visual, escritor e roteirista e também para falarmos a respeito da produção que nós estamos conduzindo, vamos dizer assim, o curta-metragem da Passagem, que já está sendo muito falado em Pedro Osório e aqui na cidade de Pelotas também. E é sempre muito bom a gente falar daquilo que estamos fazendo. Do que a gente gosta. Que nos enriquece e nos dá, vontade de continuar fazendo as coisas. Para começar o programa, quem é Manuel Soares Magalhães? Olha, Manuel Soares Magalhães é o que nós estávamos conversando minutos atrás. Ele é alguém que vive inteiramente no presente, mas como nós somos mais de uma pessoa, nós cultivamos mais de um eu tenho outros eus que me colocam na perspectiva futura para a realização, sobretudo, de projetos artísticos. Uma nova tela, um novo roteiro, uma nova ideia para um filme, isso que me alimenta, assim, isso que me dá vontade de continuar tocando os meus projetos, ainda que seja, que eu tenha essa preocupação, como eu te falei, de estar no presente, eu tenho essa vontade de permanecer, fazendo planos, porque isso nos mantém vivos, os planos, as ideias, é isso que nos mantém vivos. E foi direto para o cinema? Não, fez teatro também? A minha trajetória, desde muito cedo, desde muito menino, eu acabei na redação do Diário Popular, através do secretário de redação Irajá Nunes. Então eu fui ser Foquinha, não é? E do Foquinha, o Foquinha é aquele, vamos dizer assim, é um jornalista bem jovem, está em formação. Então ele acaba sendo aquele que vai ser uma espécie assim de garoto de recados, Ele vai permanecer servente de jornalistas mais, vamos dizer, mais veteranos. Então é aquele espécie de pau para toda a obra, Então, do Foquinha eu fui repórter, do repórter eu fui acabando como editor no Diário Popular, editoria de cultura, não é? Aí saí do diário, fui para outras cidades também desempenhar o jornalismo, mas sempre tendo em meta que eu tinha um plano de me envolver com o cinema, E os anos passaram, eu acabei me aposentando, alguns anos atrás, aí a minha vida como roteirista começou a ganhar mais fôlego, né? Escrevi vários roteiros para outros diretores e desde que a ideia de fazer o roteiro A Passagem, esse é um trabalho solo, onde estou envolvido inteiramente como roteirista e como diretor, além evidentemente das minhas atividades como escritor, vários romances publicados e peças de teatro também. Para tu ver que não é pouca coisa, é muita coisinha que a gente faz. Premiado, inclusive? Sim, inclusive premiados. O último roteiro que eu escrevi, a última morada de João Simões Lopes Neto, participou em mais de 40 festivais no mundo todo, onde eu ganhei prêmio de melhor roteiro no Festival do Rio de Janeiro. Wagner Vargas ganhou o melhor ator. E também ganhamos o de melhor figurino. Participamos também de um festival importantíssimo na Índia, o Kalakari Festival, o maior festival de cinema da Índia. Foi para o exterior também? Foi para o exterior. Ganhamos também um prêmio nos Estados Unidos, menção honrosa, não é pouca coisa, né? Penetrar no mercado cinematográfico americano, né? Sim. Com um produto
brasileiro, né? Feito assim sem incentivo cultural nenhum. Por exemplo, a Passagem, hoje a gente tem o recurso da Lei Paulo Gustavo, mas é apenas um pontapé inicial. Sim. Já a Última Morada de João Soares Lopes Neto não teve, sabe, assim, a ajuda de todos que estiveram envolvidos no projeto, que não houve cachê para ator, para técnico, para coisa nenhuma. Foi tudo feito no amor, não é? E eu acho que, em razão disso, o filme teve tanto, ele teve tanto êxito. Por quê? Porque as pessoas colocaram muita vontade, assim, né? Muita energia, muito amor no que estavam fazendo. Tem que ter paixão, né? Inclusive, Norma, a Roberta Pires, ela é uma das atrizes, hoje ela está conosco na Passagem, e ela também participou, estava no elenco da Última Morada de João Soares Lopes Neto também. Então, assim, são pessoas que se dedicam à arte, assim, com muito amor, em zonas periféricas, não são grandes centros, assim, onde tem meios, os meios são maiores para desenvolver o trabalho, né? Então, a gente vai nadando por fora, sabe, comendo pelas beiradas, como se diz, mas vamos realizando nossos projetos. E como é que surgiu a ideia de fazer a Passagem? Assim, eu tenho o amigo Marcelo Coelho, que ele foi repórter da Record muitos anos, no Rio de Janeiro. Depois ele veio para Porto Alegre, teve um bom tempo também em Porto Alegre. E ele é um fotógrafo maravilhoso, sabe? Ele tem uma produtora chamada Toca do Coelho, que está produzindo a Passagem, né? Sim. Então ele é uma pessoa assim, que é primorosa no que faz, muito detalhista, muito cuidado com a imagem, sabe, com o que está fotografando, assim, é um artista, assim, tem uma perspicácia de um artista. Aí ele fotografou uma árvore, um dia nós estávamos andando lá por Pedro Osório, e ele fotografou uma árvore próxima à ponte que separa Pedro Osório de Cerrito. Aí ele fotografou aquela ponte e me mandou a foto. Aí um dia eu olhei aquela foto e digo, mas essa foto aí dá uma tela bonita. Aí eu pintei a tela da árvore, assim, sabe? E parei na frente da tela depois que ela estava pronta e fiquei olhando, assim, e nesse mesmo dia eu vi no site da Prefeitura de Pedro Osório que ela estava abrindo edital da Lei Paulo Coelho para a produção de um audiovisual. E eu digo, tá aí, mas o que é que eu vou, assim, de uma hora para outra, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou criar? Aí eu olhei para a tela e se eu pintar o Fernando Pessoa nessa tela, o que vai acontecer? Aí eu pintei o Fernando Pessoa na tela e veio a ideia de, se ele está na tela agora, se ele está em Pedro Osório, por que não trazê-lo efetivamente à cidade? Aí assim nasceu a ideia de trazer Fernando Pessoa a Pedro Osório, sabe? Um dos personagens está vivendo uma situação assim muito importante na vida dele e faz vamos dizer, uma chamada, sabe, ao seu escritor, ao seu poeta favorito, sabe? E o poeta ouve essa chamada e vem a Pedro Osório. Aí o filme se desenvolve a partir desta chamada desse personagem, sabe? Que eu não vou narrar, evidentemente, para não estragar a surpresa do filme, né? Mas é isso, um chamamento, sabe, que o maior poeta português recebe e vai a Pedro Osório e vai viver uma aventura poética, misteriosa, sabe? Muito interessante, assim, na minha opinião, é muito interessante, porque a gente lida com vida e com morte. O filme tem isso, é uma visão poética da vida e da morte e as consequências desses assuntos porque quando se fala morte parece que as pessoas ficam assim, não, mas não vamos demonizar tanto esse momento de transformação, de passagem para uma outra realidade. Sim, não é? Sim. E o curta é todo gravado só em Pedro Osório? Todo gravado em Pedro Osório. A ideia é essa, né? Sim. Até porque eu e o Marcelo caminhando por Pedro Osório, visitando lá os locais para fazermos as gravações, a cidade ela é extremamente visual, assim, ela é extremamente cinematográfica. E nós queremos justamente isso, não colocar, sabe, para o resto do país e depois para o mundo, através das participações nos festivais, claro, o cenário de Pedro Osório, sabe,
que é lindo, assim, tem uns cochilhões bonitos, assim, sabe, uns campos bonitos, bosques, campos, enfim, o cenário da Pampa Gaúcha, assim, sabe, que tem muito mistério, assim, tem muito encantamento na minha acepção, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul vários locais cinematográficos, Sim, né? sem dúvida. A gente sempre procura, quero ir para o exterior, quero conhecer o exterior, e a gente acaba não conhecendo nem o estado que a gente mora, né? O Rio Grande do Sul é lindo, é lindo. Claro, morasse em Gramado, tu sabe que a região Sim. de Gramado ali é muito linda, mas o nosso interior aqui, vamos dizer assim, ele é muito lindo também. De uns anos para cá ele começa a ser descoberto, assim, sabe? A gente já tem muitas pousadas, tem muitos programas que essas pousadas no interior aqui que é da nossa região, como se chama, da nossa colônia, né? Sim. Já estão oferecendo atrativos assim para levar as pessoas para passar um final de semana, feriados e tal. Sim, tem as fazendas, né, onde anda exatamente. cavalo. É muito bonito. São momentos assim que a gente precisa aproveitar e ao mesmo tempo conhecer para valorizar, né, para ver aquilo que a gente tem. Sim. De bom. Mostrar, né, levar para o público, e nada melhor do que mostrar através de um filme. Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a gente está tendo, eu e Marcelo, a gente conversando, então nós temos tido assim, o maior cuidado justamente de fazer um filme que ele tenha um visual que realmente mostre a cidade do interior, a característica da vida do interior, assim. E Pedro Osório, conforme eu falei, oferece essa possibilidade, porque é muito lindo, assim, o interior ali é muito lindo. Às vezes o próprio povo, às vezes por estar ali, sabe, viver cotidianamente no mesmo lugar, não desenvolve um outro olhar, assim, um olhar mais Sim. poético, um olhar mais cuidadoso, assim, reinventar o olhar, como eu costumo dizer. Olhar com os olhos do coração. Exatamente. Da alma. Exatamente. E eu, como artista visual, eu procuro, em tudo aquilo que eu enxergo, que eu vejo, eu procuro, sabe, transformar aquela situação, sabe, numa visão mais poética, numa visão mais criativa. Mas isso não quer dizer que as pessoas não saibam fazer isso. Não, é que elas estão acostumadas, isso não é aplicado. Né? E fora esse curta-metragem que está em andamento agora, tem algum outro assim que... Já temos um outro filme que está na nossa alça de mira, chamado Tarde com Vivaldi. Os atores principais já foram contatados, é o Clemente Viscaino e a Aida Celina, que foram atores que se passaram já pela Globo, assim, os atores Sim. veteranos, excelentes, exímios atores. Já foram contatados, já aceitaram, já leram o roteiro. Então, acredito que no ano que vem, após a realização da passagem, a gente já vai começar a pensar na produção desse longa-metragem. Sim. Tendo, conforme eu falei, o Viscaino e a Aida Celina, que são atores muito conhecidos aqui no Rio Grande do Sul. Já tem algum local já... Pedro Osório também. Como eu estou por lá, né, então vamos colocar Pedro Osório no mapa, assim, cinematográfico, né? Sim. Não que de repente não se faça alguma coisa aqui em Pelotas, de repente a gente até faz, mas por enquanto, assim, a gente está, por uma questão de logística, nós estamos mantendo a produção em Pedro Osório, até porque a Toca do Coelho, a série é Pedro Osório, né? Sim. Então as coisas estão sendo feitas lá na cidade mesmo, por enquanto. Sim. E as peças de teatro, tem alguma em andamento? Não tenho. Conforme eu te falei, a arte visual e o cinema tem me tomado assim bastante tempo, assim, Sim. sabe? Sim. Então, o teatro... O ano passado, eu lembro que eu escrevi, o Charlie Rainé me pediu um texto para apresentar na Feira do Livro do ano passado. E eu tinha engavetado uma peça, e eles fizeram uma leitura dramática dela. O nome da peça é De Amor e Outros Demônios, sabe? Então, é um casal que vive trancafiado em plena pandemia. A peça tem a ver com tem essa pegada assim de analisar as pessoas que elas
elas estavam isoladas, todo mundo estava isolado, né? Então eu coloquei esses dois personagens, sabe, um casal entre quatro paredes para fazer um meia-culpa, uma relação meio uma assim, reflexão também reflexão sobre o significado de estar preso, de olhar a vida pela janela, sabe? Então meu último trabalho assim para teatro foi esse, que eu ainda pretendo transformar num roteiro para filmar, dar um filme interessante assim. Então, hoje tudo que eu vejo assim eu quero meio que dar uma linguagem cinematográfica, assim, sabe? Dar uma outra dinâmica, assim. Que ainda que seja um filme entre quatro paredes, aliás, uma peça, um texto entre quatro paredes, tu pode transformar num roteiro muito rico. Ah, com certeza. Porque ele pode insinuar muitas coisas e a câmera ela pode trabalhar perfeitamente, sabe? Ter planos lindos só dentro de uma peça ou dentro de um apartamento, assim, sabe? Eu já tenho visto filmes assim e exige realmente um cuidado maior, assim, né? Uma capacidade assim de pensar a cena com mais cuidado, assim, com mais não diria nem sabedoria, mas assim que planejar sabe, a situação com mais rigor, assim, sabe? Porque tu não vai sair para a rua, né? Filmar na rua é uma coisa, num shopping, numa praça. Agora, tu passar 1h30, de repente, de uma obra cinematográfica só dentro de uma casa, requer realmente uma capacidade assim, de criar situações bem ampla, né? Sim. Isso aqui é bacana, são desafios interessantes, né? Qual o trabalho que mais chamou a atenção? Que eu fiz que até você hoje? Fez, Olha, eu gostei, na minha opinião, esse último trabalho, que é a Última Morada de João Simões Lopes Neto, foi o que me motivou mais, assim, sabe? Porque eu estava fotografando a cidade para pintar, eu fazia uma série dos casarões aqui da cidade, em Pelotas. Aí uma tardinha eu parei tomando chimarrão, sentei no banco do Simões, aqui na Praça Coronel Pedro Osório. Ele ficou olhando para mim, eu fiquei olhando para ele, eu tomando chimarrão. Daqui a pouco eu disse, interessante. E se o Simões, de repente, se levantasse do banco aqui agora e desse um passeio pela praça? Aí nasceu o filme, né? Aí nasceu a ideia desse passeio pela praça, que na verdade é uma ampla reflexão que o Simões faz sobre ele como escritor, como pessoa, sabe? Vivendo numa sociedade ainda aristocrática, que era Pelotas, já estavam saindo um pouco do ciclo do charque, assim, sabe? Mas ainda tinha uma certa pujança aristocrática a cidade. E a gente sabe que o Simões ele é oriundo dessa aristocracia, mas ele nunca foi muito bem visto por essa aristocracia pelos seus pensamentos de escritor, de artista, de poeta. Então ele é visto como uma pessoa diferente, assim, sabe? Tudo aquilo que não é igual, assim, de certa forma ameaça, incomoda, né? Então, a reflexão que o Simões faz quando passeia, sabe, pela praça, assim, é justamente o grande lance do filme, assim, sabe? São longos monólogos, sabe, com o ator, o personagem com ele mesmo, contracena com uma estátua do Coronel Pedro Osório, que foi feito pelo Clemente Viscaino, apenas voz, então ele dialoga com a estátua. Então é uma coisa bastante maluca, assim, sabe, mas convida a reflexão. Por isso que eu costumo brincar assim, e o filme ele foi bem sucedido nos festivais do mundo todo, porque em todas as cidades do mundo tem uma estátua, né? Por exemplo, tu vai lá nos pinguins, lá, sabe, no reino dos pinguins, tem um pinguim que tem uma estátua lá, sabe? Sim. Quer dizer, então, as pessoas, os organizadores dos festivais imaginavam assim, interessante a ideia, assim, vamos aceitar o filme. Então, o filme tem essa curiosidade motivada pelo inusitado, assim, né? Isso aqui é bacana. E o caso do Fernando Pessoa em Pedro Osório também é isso, sabe? Porque as pessoas pensam, Fernando Pessoa em Pedro Osório, que maluquice é essa? Quer dizer, então a ideia, sabe, ela nasceu disso que eu te falei, da obra de arte que foi pintada, e o argumento nasceu disso, e isso suscita muita curiosidade.
Porque imagina só, Fernando Pessoa é um dos poetas portugueses, sabe, mais prestigiados do mundo todo. Todo mundo sabe quem é Fernando Pessoa. Sim. Não é? Cita-se qualquer coisinha do Fernando Pessoa: navegar é preciso, viver não é preciso. Ah, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, sabe? verdade. Quer dizer, então, o que acontece? Isso suscita muita curiosidade a respeito do filme. E o Fernando Pessoa, no caso, ele tem assim, ele no roteiro, ele tem a evocação de 3 heterônimos que são importantes. Sabe que Fernando Pessoa ele teve inúmeros heterônimos, sabe? Mas ele tem aqueles que são os principais, é o Ricardo Reis, fiz até a minha colinha aqui para não esquecer, Alberto Caeiro e Álvaro Campos, são os principais que eu considero, né? Sim. São os principais heterônimos dele. Então, no filme, tem situações em que o Fernando Pessoa se coloca no lugar, ou os heterônimos se colocam no lugar do Fernando Pessoa, para um diálogo, uma situação que esteja ocorrendo na cena, assim, sabe? Então, eles se manifestam através de três heterônimos que eu considero, na minha acepção, assim, os mais importantes, assim, né? Claro. Os que deixam, vamos dizer assim, o filme de pé. Sim, sim. E já está em andamento Sim, a gravação? Sim, já está finalizando ou ainda não? Não, não, ainda falta algumas situações ainda, sim, sabe? Eu diria que a gente estejamos em torno de uns 60% do filme. E tem uma cena final que vai ser toda ela gravada na estação do trem, em Pedro Osório, né? Que vai reunir figurantes e os atores principais, assim, sabe? Sim. E é uma cena que vai exigir, sabe, um bom trabalho de ensaio e de sincronia. E a gente já está pensando nela, eu já estou pensando nela desde já, né? E é uma coisa que realmente é um sonho realizado, sabe? E assim, e além do sonho realizado, eu também estou muito feliz e muito realizado porque estou trabalhando com as pessoas, com um elenco, sabe, técnico, um elenco que são pessoas extremamente competentes. Conforme falei, a começar pelo Marcelo, que que vai ser responsável pelas cenas, pela gravação do filme, provavelmente dito, depois pela montagem, não é? E, conforme eu te falei, ele tem esse olhar rigoroso a respeito daquilo que está fazendo. E também o elenco que está trabalhando comigo, né? O elenco principal é tudo daqui de Pelotas. O Alex Nogueira, Roberta Pires, a Elisa Borges, que esteve aqui contigo, sim, né? O Charles Rainé, sabe? Sim, tem um elenco muito, muito interessante, assim, e todos são... O Flávio Dornelles não entrou, acho que está no Voo Chico África. Meirelles, eu esqueci do Chico. Chico, me desculpa. Chico Meirelles. Por isso que eu trouxe a colinha aqui, porque sim, muita gente, a gente acaba esquecendo. E o Chico é um veterano aqui, ator em Pelotas, sempre envolvido nas produções, sabe, do que se é feito aqui em Pelotas. Inclusive agora está no Voo África também, sim, sabe? Então, eu diria assim que nós estamos num momento no cinema aqui na cidade, aqui no Rio Grande do Sul, muito, muito bom, assim, sabe? As produções estão acontecendo graças aos incentivos culturais, né? Claro. Porque nós vivemos aí um momento, alguns anos atrás, aí, que não tinha verba para coisa nenhuma, né? Era uma dureza danada, né? A cultura, acho que sempre era deixada mais para segundo plano, agora está mais... Com certeza. Não, agora a gente está vivendo um bom momento. E eu queria aproveitar a oportunidade também de estar aqui no teu programa, Norma, para agradecer a Prefeitura Municipal de Pedro Osório também, que tem nos ajudado muito, sim, sabe? Sim. Nos ajudado demais. O secretário, o diretor de educação, sabe, muito atencioso conosco, muito, muito atencioso, sabe? A Kátia também, que é da cultura, muito atenciosa também, assim, todas as reivindicações que a gente faz, tanto com o Márcio Fiore ou com ela, sabe, sempre muito
atenciosos em atender às necessidades da produção. Por exemplo, o pessoal que vai de Pelotas para Pedro Osório, a condução é cedida pela prefeitura, sabe? Quer dizer, então torna a produção menos onerosa, assim, sabe? Porque é muito difícil, né? Uma boa colaboração, Sim. uma boa parceria. Com certeza. E sem essa parceria não teria como, as coisas não aconteceriam, na verdade, sabe? De jeito nenhum, não aconteceria. E quero aproveitar a oportunidade aqui para também para agradecer aqui os nossos que é patrocinadores, o Mercado Bom Churrasco, a Farmaclean, Ferragem Pons, o Sebicari aqui de Pelotas, o Rives Hotel, que tem dado hospedagem também para os atores, o restaurante do Alemão, que é onde os atores vão aplacar a fome depois do exaustivo trabalho, né? E o Tony Bar Cabeleireiros aqui de Pelotas também, a Cherry Cosméticos, responsável pela maquiagem. Enfim, tem um pessoal aqui muito, sabe, quando foram procurados, muito atenciosos na recepção do projeto. Não como a gente gostaria, mas, enfim, ainda assim está sendo satisfatório. E acredito que na reta final das filmagens agora, outros empresários da cidade de Pedro Osório também entrem conosco para fazer história, porque não é todo dia que um poeta do calibre do Fernando Pessoa, na verdade, visita uma cidade do interior, né? Desempenhado magistralmente pelo Alex Nogueira, o ator que eu fiz contato. Eu trabalhei com ele alguns anos atrás, fizemos algumas filmagens também, e eu o convidei agora e ele aceitou de pronto e está fazendo o Fernando Pessoa maravilhoso, assim, sabe? Realmente ele encarnou o personagem, que nos deixa muito felizes. Diz que quando a gente é difícil entrar no personagem, mas eu acho que é mais difícil sair dele depois. É verdade, eu acho que vai ser um pouquinho difícil para ele sair realmente, assim, sabe? Porque é um personagem extremamente atraente, assim, sabe? E eu conversando com o Alex, ele tem me dito, assim, sabe, ao longo desse tempo todo, que tem sido fascinante para ele ir atrás do personagem. Porque o que acontece? Além do Fernando Pessoa, não é só o Fernando Pessoa, tem esses outros 3 heterônimos, né, que cada um tem uma característica, que num certo momento do filme essas características irão se pronunciar, vamos dizer assim. Então, na verdade, ele está fazendo 3, 4 composições, o mesmo personagem faz 3, 4 composições ao mesmo tempo. Quer dizer, então tem que ter um cuidado mais... Tem que ter um rigor, assim, mais apurado. Não misturar, né? Sim, claro, sabe. Mas ele tá muito bem. Nos primeiros contatos em Pedro Osório, eu olhei para o Alex e disse, poxa, será que ele... Não sei. Pô, mas quando ele encarnou o personagem, assim, sabe, colocou o figurino, assim, foi... Acho que o figurino ajuda também muito, né? Sem dúvida, sem dúvida. A característica do personagem, assim como ele se vestia. E ele realmente, ele depois, observando melhor a coisa, ele é parecido com o Fernando Pessoa. Isso é importante, né? Ele é parecido, assim, tem... E aí pegou umas características, assim, tem estudado umas características interessantes, sabe? Então, estamos muito felizes, né, Norma? Principalmente por realizar, por todos nós, não é? Eu falo por todos, né? Sim. Porque eu sempre costumo dizer que eu, quando estou pintando uma tela ou escrevendo um livro, é um trabalho solo, eu comigo mesmo. Agora, um espetáculo, seja teatro, dança, cinema, é trabalho de todos, não é o meu trabalho. Sim. É o trabalho de todos, é a dedicação de todos, é o amor de todos, sabe? Um amor uma dedicação de todos para todos. Para o produto, exatamente. Aí sim, aí o produto ele sai como a gente realmente quer, sabe? Sim. E realmente quem se envolve no cinema ou na arte visual, assim como dança, teatro, realmente é de paixão, assim, você não tem mais como tu te livrar disso, sabe? Às vezes eu digo assim para minha esposa, olha, depois desse eu não vou fazer mais nada, vou me dedicar a outra coisa, vou me dedicar só à literatura, mas não tem como, assim, sabe? Não.
E aí as pessoas na volta também, os meus conhecidos que são atores, qual é o próximo trabalho e tal, não deixa de me convidar, assim, sim, vamos. Aí a gente se sente, eu vou ter que fazer, vou ter que... Mas por mim também, né? Sim, não é sim. só mas por mim também, porque é uma realização assim. E eu faço cinema desde muito guri, assim, de muito menino. Eu já trabalhava no diário, conforme eu te falei a história do Foquinha e tal, Sim. mas uma das primeiras coisas que eu fiz quando ganhei meus primeiros salários foi comprar uma câmera Super 8. Acho que as pessoas nem sabem mais o que é uma câmera Super 8. Uma câmera Super 8 é uma câmera com uma bitola bem pequenininha. O filme, ele é pequeno, assim, sabe? Então, ele filma, assim, e a gente mesmo precisa fazer a montagem depois, sabe? Eu acho fantástico, assim, porque quando eu falo de filme Super 8, depois, isso aí é dinossauro, porque a maioria das pessoas hoje não sabe. Hoje, com o celular na mão, tu faz um filme. Já né? faz um filme, né? Tem festivais de cinema no mundo que aceitam só filmes feitos com celular. Com celular, já eu ouvi. Quer dizer, então, sabe, as possibilidades visuais hoje são inúmeras, sabe? Sim. As pessoas costumam dizer que fazer cinema é para rico. Claro, é para quem tem dinheiro, evidentemente. Mas hoje tem recursos que há 20, 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, não tínhamos, né? Isso eu sei porque eu pratico isso desde sempre, então eu sei do que estou falando. Assim. Quantos anos já de cinema? Já são, poxa vida, assim, são mais de 40 anos, assim, sabe? Fazendo coisas assim. Depois de Super 8 fui para 16 milímetros e tal. Então, hoje, com as câmeras digitais, as coisas são muito mais fáceis, assim, muito mais... para a execução do trabalho, tá bem mais fácil, sabe? Não que esteja fácil no sentido de produzir, mas agora o domínio da câmera, sabe? Todo o cuidado técnico e, sabe? Toda a situação para ser filmada, o cuidado e a dificuldade é a mesma, né? Porque exige um recurso, sabe? Um técnico, conhecimento, né? De fotografia, sobretudo. Né? Mas o nosso filme está em boas mãos, assim, o Marcelo, conforme eu falei, ele é muito cuidadoso nesse aspecto todo. Está sempre procurando aperfeiçoar, sabe, o lado profissional dele, assim, para atingir um nível de excelência. É o que todos nós queremos, né? A verdade é essa. Sim. Algum outro trabalho que gostaria de divulgar? Eu acho que é isso, né, Norma? Falar sobre a passagem, conforme eu te falei, que está sendo um trabalho assim muito satisfatório. E quem quiser fazer o contato comigo pode colocar o meu nome, Manuel Soares Magalhães, no Google, e ali já aparece tudo a meu respeito, né? A minha biografia, os meus trabalhos, os prêmios, os livros que eu escrevi, está tudo ali. Hoje em dia temos essa facilidade, né? Sim. E eu mais uma vez agradeço o teu convite, né? Sabe, a tua disponibilidade de me dar voz, não é? E dar voz a tanto outros artistas, cineastas que estão vindo aqui, né? Que felizmente encontram espaço para divulgar os seus trabalhos, não é? Esse é o meu propósito, que bom. Poder divulgar, né, os trabalhos. Quer deixar alguma mensagem final aos telespectadores? Olha, a mensagem que eu poderia deixar às pessoas, assim, que deem, sabe, uma importância muito grande aos locais em que vocês vivem, sabe? Porque cada local em que nós vivemos tem uma possibilidade imensa do seu ponto de vista audiovisual. Porque eu costumo dizer assim, a pessoa sai de casa para o trabalho e parece que está vendo sempre a mesma coisa, sabe? Na mesma rua, as mesmas árvores, sabe? A mesma cidade. Só que não é a mesma rua, não é as mesmas árvores, não é a mesma cidade. O nosso olhar que não tem capacidade de ampliação. E o cinema, sabe, ele tem essa possibilidade de fazer com que a gente olhe as coisas de uma forma diferente. De um ângulo diferente, né? De um ângulo, perspectivas, sabe? Sim. Sobretudo ângulos e perspectivas diferentes. Isso que nos dá, sabe, a capacidade, assim, de sermos longevos, vamos dizer assim, né? Isso que nos permite a longevidade
não envelhecimento. O não envelhecimento está na capacidade que nós temos de rejuvenescer o nosso olhar. E quando se rejuvenesce o olhar, tu rejuvenesce a forma de viver. Acho que é isso, né? Muito bem, então. A TV Com, junto com o programa Universo Cultural, agradecem a sua presença. E a seguir, vamos ficar com as imagens do curta-metragem A Passagem. Obrigada aos telespectadores da TV Com e na técnica, com as imagens, Luiz Rogério. O curta A Passagem vai trazer Fernando Pessoa até o Rio Grande do Sul. As cenas serão rodadas em Pedro Osório, cidade às margens do rio Piratini, importante divisa entre as coroas de Espanha e Portugal no século XVIII. Os personagens desta história, criada pelo escritor Manuel Soares Magalhães, vão transitar por belas paisagens desta região, também cortada por uma linha de trem da época do Império. Na antiga estação, os destinos se lançam apenas em partidas. Que sentimento teria força para trazer o mais importante poeta lusitano até estas planuras longínquas no extremo sul do Brasil? Em breve, no curta A Passagem.